Boa noite, paz seja com todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, podendo compartilhar da palavra de Deus nesse culto da família. Hoje eu sei que muitos já estão confinados há dias, mas nesse culto da família, com certeza, domingo à noite nós nos reunimos com a família. Sei que alguns estão trabalhando, caminhoneiros, médicos, enfermeiras, pessoas da limpeza, e no final dessa mensagem também quero orar por eles e pela sua família. Mas vamos compartilhar da palavra de Deus? Eu gostaria de hoje falar sobre um culto que começou no confinamento. Você já vai entender, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, versículo 22, e nós vamos ler até o 34. Talvez você olhe aí, a gente preste atenção. Nós vamos começar na metade de algo que está acontecendo e vamos até o final desse evento, mas vamos falar um pouquinho também antes e o depois. Então, Atos 16, 22 vai dizer assim: Então, a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Eu gostaria que você notasse essa palavra cárcere interior. E prendeu os pés deles no tronco. Por volta de meia-noite, ou da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Verso 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aqui existe uma pergunta no verso 30, e aí daqui em diante começa um culto. Talvez você fale assim, mas como esse culto começou num confinamento? Nós já vamos entender um pouquinho, mas eu quero terminar essa leitura. No verso 31 vai dizer assim: Eles responderam, Paulo e Silas estão respondendo ao carcereiro: Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Em outras traduções diz: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. No verso 32, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte daquela casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Nós estamos numa leitura, historicamente falando. Eu quero caminhar junto com você e você possa olhar, mantenha aí seu aplicativo, sua Bíblia aberta. Um pouquinho antes, nós vemos que é uma segunda viagem que Paulo está fazendo. A primeira viagem foi com Barnabé e João Marcos. Essa é a segunda viagem que Paulo está tendo agora, e existem algumas pessoas com ele. Uma delas é Silas, como nós vemos nesse texto, mas um pouquinho antes fala que Paulo estava indo para Filipos, ou um pouquinho antes ainda, ele diz que estava saindo de Troade, e ele leva consigo Timóteo. E quem está escrevendo Atos dos Apóstolos, nós sabemos que é Lucas, que está retratando tudo isso que está acontecendo. Então eles estão Paulo, Timóteo, Silas e Lucas nessa missão missionária. Nós vemos que no caminho, e é isso que eu quero deixar bem claro aqui, para a gente pensar sobre isso,
Não foi só no culto que aconteceu milagres, ou no culto do confinamento, como estamos dizendo aqui. Talvez você já esteja confinado alguns dias na sua casa aí e a esperança começa a ir embora. Eu quero dizer para você que tanto no caminho quanto no confinamento nós podemos cultuar a Deus e os milagres continuarem a acontecer. Nessa caminhada, encontra-se uma mulher chamada Lídia, um pouquinho antes do que nós lemos aqui, vai retratar sobre isso. Essa mulher se converte e até hospeda eles na sua casa. E isso é maravilhoso porque eles até se sentem constrangidos com a maneira que essa mulher os trata. E adiante, nós vemos que eles estão indo para um lugar de oração. Eu quero que você olhe e depois acompanhe essa história toda, lendo um pouquinho antes e um pouquinho depois, sempre para a gente entender o contexto geral. Mas aqui eu quero falar de alguns pontos e é nesse ponto que eu quero chegar para você, reforçando agora novamente em que o culto pode acontecer no caminho ou pode acontecer no confinamento. Aqui existe uma mulher que se converte, agora eles estão indo para um lugar de oração, mas se deparam com uma menina que está perturbada. Ela usa de adivinhações e começa a gritar atrás deles. Só que Paulo acaba expulsando o demônio dessa menina, então aqui também há uma libertação. Antes desse texto que nós começamos a ler, estão acontecendo coisas. Então eu quero que você pare bem para analisar. Uma mulher convertida, uma menina agora possessa por demônios é liberta e agora existe uma prisão. Essa prisão aconteceu porque homens ganhavam dinheiro com essa menina perturbada que trazia adivinhações. Eles dizem que Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, eles são pessoas que estão agitando e indo contra o Império Romano. Nós vemos que eles são homens de Deus, entendendo a missão de Cristo, estão para isso, mas outras pessoas têm resistência contra isso. E uma das palavras que eles usam é que eles estão reformulando ou trazendo uma nova cultura. E isso é instalado aqui, mais para frente nós vamos ver sobre isso, que Paulo justamente está numa missão para mudar a cultura de um lugar, trazendo a vida de Cristo como centro de tudo. Eu fiz algumas anotações, mas eu gostaria que você olhasse no verso 25 agora. O culto do confinamento, logo a prisão, começa a acontecer. Paulo e Silas são presos, provavelmente Lucas e Timóteo, que eram talvez mais novos, eles correram. O texto diz que eles agarraram a Paulo e Silas, e isso significa que os outros estavam presentes, porque Lucas está relatando isso, e Timóteo e Lucas acabaram talvez fugindo. Mas eles acabam até tirando as roupas de Paulo e Silas e açoitando com varas. E Salmos, se eu não me engano, 127 ou 129, vai retratar um pouco mais sobre essas varadas que os romanos tinham já na sua armadura. Não era uma vara qualquer, mas era uma vara que quando ela tinha contato com a carne humana, ela era profunda. O salmista vai dizer que é como se fosse um arado passando sobre as suas costas. Então isso está acontecendo com Paulo e Silas aqui. Nós vemos que eles estão sendo açoitados e jogados no interior do calabouço, nós podemos trazer aqui. Então isso também retrata um detalhe. Existe o exterior e existe o interior. Eles estão aqui e no verso 25 começa a dizer assim, eles oravam e cantavam. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então eles estavam no fundo, lá embaixo, estão açoitados, presos os seus pés, então não tinha muita mobilidade, mas eles cantavam. Eles oravam e cantavam ao ponto de outros prisioneiros ouvirem isso. E com certeza estavam confusos. Uma pessoa que ela acabou de apanhar, estava nua, foi agredida, jogada no interior de uma prisão, mas continuar cantando e orando. A oração era tão alta que essas pessoas que estavam no exterior começaram a ouvir. Mas não foi isso que chamou a atenção só. Eu gostaria que você notasse bem, eu fiz uma consideração aqui, talvez os meninos consigam colocar aí para nós, essa frase, que diz assim, o lugar não era uma casa de oração, mas um calabouço. Mesmo assim,
era adequado orar e a oração era aceitável. Nós, nesse tempo que estamos vivendo, talvez estamos confinados em casa, e eu quero aqui reforçar o que temos dito como saúde. Você que está no grupo de risco, é necessário que você fique em casa. Nós estamos criando até infraestrutura da igreja e também para a comunidade, para que você não corra risco de saúde. Nós queremos ver você bem e completando a carreira que o Senhor tem para você. Mas esses homens estão confinados e parece que estar confinado é o fim de tudo. Mas eu quero retratar aqui que eles estão orando e cantando. E não é uma sala de oração, não é um templo, mas é um lugar terrível, onde presos estão ali, onde eles estão açoitados, onde eles estão nus, com frio, com certeza, pois estavam nus, mas eles estão orando e cantando. Então, o que me chama a atenção também é que esses homens, eles têm uma coragem de adorar a Deus em qualquer circunstância. Eu e você precisamos olhar esse texto e entender que também nós talvez estamos confinados, mas estamos vivos. O Senhor está nos dando esperança de começarmos um culto aonde nós estamos, seja na caminhada, fora do templo, e seja no templo. O templo agora aqui se chama prisão, mas o propósito de adorar a Deus continua. O propósito de orar continua. Tiago capítulo 5 diz assim, olha, se você tem entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Então, pegando esse texto aqui, também me remete a entender que eles estavam orando porque há pessoas sofrendo na cadeia e eles estão sofrendo. Mas também eles estão felizes porque eles estão cantando. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 18, diz assim, alegre-se sempre, orem continuamente, dê graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas voltando ao texto, no verso 26, agora diz assim, tamanho terremoto aconteceu, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Um terremoto aqui, nesse lugar, é anormal terremotos. Eu quero que você entenda que Deus usa toda e qualquer situação para um fim. Por mais que os terremotos nessa cidade eram normais, existe um fim da natureza agora acontecendo para o propósito divino. Tudo é permissão de Deus. E aqui algo está acontecendo. Eles estavam presos, mas agora as cadeias caem e eles são libertos. Só que no verso 27 diz assim, vendo as portas da prisão aberta, um desespero tomou conta do carcereiro. Ao ponto dele chegar eu quero que você preste bem atenção. É impossível alguém querer suicidar-se por qualquer coisa a não seja extrema. E o suicídio não é resposta para o fim. Mas o suicídio é o fim para o fim. E não existe mais recomeços a partir do suicídio. E como romano, esse carcereiro está tão angustiado em ver a situação acontecendo, pois Pedro, um pouco antes, também é liberto da prisão e os soldados respondem com a sua vida. Todo aquele que era responsável por pessoas, se acontecesse algo, ele teria que dar a sua própria vida, ele ia passar o sofrimento. Então, existe um temor aqui na vida desse carcereiro. Vendo as portas abertas, ele está totalmente desesperado ao ponto de tirar sua vida. O verso 28 diz assim, mas Paulo gritou bem alto, calma, estamos todos aqui. Estamos todos aqui, eles estão no escuro. Terremoto abalou a prisão, não existe luz, tanto é que o texto seguinte vai dizer assim, olha, ele vai atrás de uma luz e está trêmulo, com medo. E todos os prisioneiros não saíram da cadeia, nem Paulo, nem Silas, nem os demais, mas Paulo reforça, nós estamos todos aqui, calma. Aí, nisso tudo, o carcereiro começa a entender o poder de Deus na vida desses homens. Aqui começa a pregação
e começa a conversão. Eu quero só, para você não se perder aí, nós começamos com oração e louvores. Agora o culto está partindo, mesmo no confinamento, está partindo para uma pregação e uma conversão. O verso 30 vai dizer assim: depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? É uma pergunta do carcereiro. O que eu posso fazer para ser salvo? Eu agora há pouco estava perdendo a minha vida, mas eu entendi que isso vai além. Eu preciso ser salvo. Eu preciso experimentar disso que vocês já vivem, pois vocês estavam numa condição precária, num culto de confinamento, e vocês adoravam e oravam ao Senhor. Como que eu posso viver essa experiência? No verso 31, diz que eles disseram ao carcereiro, dizendo assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Quero parar aqui um pouquinho e retratar a você que está assistindo esse vídeo. Você talvez esteja com a sua família, com seu filho, com seus avós, e isso é maravilhoso. Essa parada aqui é justamente para olhar um pouco mais com cuidado esse texto. O verso 31 está propondo algo de salvação. E o texto está dizendo: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Ele faz uma pausa e continua: você e toda a sua casa. Num culto, seja onde ele for, seja de como, não importa se é no templo, fora do templo, não importa. O que importa é que o Senhor Jesus está levando a salvação a todo aquele que nele crê. O texto está dizendo: creia no Senhor Jesus. E eu reforço aqui essa palavra que parece que nós estamos numa história, mas serve para os dias de hoje. Você e a tua casa pode ser salvo. Salvo do sofrimento, salvo da angústia que você talvez está vivendo hoje, salvo do medo, salvo da incerteza, salvo de tantas coisas que permeiam nossa mente, o nosso coração e até a nossa família. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. O terremoto quebrou as correntes da incredulidade desse homem, chamado carcereiro. Nós não temos o nome dele, mas sabemos a posição que ele trabalhava. Mas isso se estendeu não só para esse homem que estava vivenciando toda essa situação do terremoto, mas agora esse carcereiro, depois de ouvir essas palavras, creia no Senhor Jesus e será você salvo e a sua casa, ele fala assim: poxa, eu preciso levar vocês para minha casa, deixa eu cuidar de vocês. E o verso 33 diz assim: naquela mesma hora eles levaram Paulo e Silas para sua casa. O carcereiro está levando eles para sua casa. E aqui acontece uma coisa linda. O texto não vai retratar sobre isso de uma forma simples, mas eu quero ir um pouquinho mais profundo, que você pense junto comigo. Um cuidado mútuo começa a acontecer aqui. Diz que o carcereiro e a sua família vão cuidar das feridas de Paulo e Silas. Eu vou repetir. O carcereiro e a sua família vão cuidar das feridas de Paulo e de Silas. Só que são feridas no corpo, mas ao mesmo tempo, com a pregação de Paulo e Silas, as feridas do coração da família também está sendo curada. Olha só que maravilha isso. Vou repetir essa segunda parte. Deus está cuidando através de Paulo e Silas do coração das feridas da família. A família está sendo cuidada aqui. E todos os membros da família diz que rapidamente, ou a partir do momento que Paulo e Silas param de compartilhar, a palavra faz tanto sentido que diz que todos da família, todos os membros da família foram batizados. O verso 34 continua dizendo assim: com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Eles creram em Jesus, naturalmente eles estão crendo em Deus. Naturalmente existe salvação naquela casa. E salvação, e eu quero sempre trazer essa reflexão para nós. Conversão significa mudança de direção. Todas as vezes que há um episódio como esse de transformação, a nossa vida começa a mudar de direção. E isso é através de Cristo, isso é através do Espírito Santo,
Isso é através da palavra. Isso é através de eventos que acontecem, mas a palavra sempre é direcionada. Lembre-se bem, começou um culto na cadeia ou no calabouço com oração e louvores. Existe um evento no meio desse culto, confinado, mas agora também existe uma pregação que não vai para uma só pessoa. Aqueles presos participaram de um momento, agora a casa do carcereiro está participando da pregação e da transformação, que é o batismo nas águas. Mas eu quero ir além. Após isso acontecer, Paulo e Silas não fugiram da cadeia, porque seria loucura. Eles continuam na cadeia. Mas eu quero que você acompanhe junto comigo na sequência. O verso 35 diz assim: quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. As autoridades agora, Paulo desafia, dizendo assim: nós também somos romanos. E nós, por algum motivo financeiro, fomos açoitados e envergonhados na frente de todo mundo. Agora vocês não querem mostrar para a sociedade que vocês estavam errados. Então, eu não aceito que um carcereiro, por mais que eu tenha passado um tempo maravilhoso com vocês, mas eles devem vir pedir-nos desculpa e devem nos libertar. Eu finalizo aqui esse pensamento dizendo assim: olha, em todas as circunstâncias do culto, esses homens estão fazendo a vontade de Deus e o nome de Deus está sendo glorificado. Mesmo que pareça que a vergonha está instalada quando eles são presos. Agora, no final, Paulo desafia os magistrados e eles não têm o que fazer e vêm pedir desculpa ao público para libertar esses homens. Mas, abro um parênteses aqui, o milagre aconteceu fora da prisão, dentro da prisão. O milagre está acontecendo o tempo todo. Basta nós estarmos atentos. Eu tenho usado uma frase aqui, quando nós nos reunimos, nós não podemos hoje nos reunir aqui em número de pessoas, mas estamos nos reunindo em casa. E uma frase que eu tenho dito aqui: Deus fala o tempo todo. Nós é que estamos distraídos. Então, hoje, pode entrar salvação na tua casa. Hoje, a maior prisão e o confinamento não é de você ficar fechado em casa por causa do coronavírus ou do Covid-19. O maior confinamento do ser humano é estar preso às suas mãos, os seus pés, o seu corpo, a sua mente, a sua visão, o seu coração, as suas finanças, a sua família e por aí diante. Poderia falar tantas outras coisas. Talvez você tenha até condições de trabalhar hoje. Tem pessoas que estão ainda no comércio trabalhando. Mas isso não é ser livre. Ser livre é orar, cantar, pregar, mesmo na dificuldade. Porque também em Filipenses diz assim: eu sei viver em qualquer situação, seja na bonança ou seja na miséria. Mas eu estou livre, o meu coração está livre. É isso que o carcereiro entendeu. Não são cadeias que prendem homens, mas são seus pensamentos, são as suas atitudes, é a sua mente que te escraviza. Mas Jesus, eu quero aqui de novo reforçar o convite de Paulo e Silas na prisão e depois na casa do carcereiro. Você e sua casa podem ter salvação. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Quero orar pela sua família e também por esses profissionais. Talvez eu não cite todos aqui de cabeça, mas o meu coração também está ligado em vocês. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso, colocando as suas vidas em risco
para atender a comunidade. E nós, como igreja, não poderíamos de abençoar a sua vida com oração, com essa mensagem que talvez durante esse período você está trabalhando. Mas eu sei que os seus familiares vão enviar a você para que também o seu coração esteja mais tranquilo no Senhor. Feche os seus olhos. Pai querido, nós oramos pela família que está reunida em casa. Eu sei que a Tua Palavra falou conosco, Senhor Deus, nesse domingo. Mas não é só no domingo. Todos os dias o Senhor quer falar conosco. Uma palavra simples, uma história simples, mas a Tua Palavra sempre é eficaz, porque transforma o nosso coração. Seja de qual homem ou mulher, cada menino ou menina, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, a sua alma estava sedenta por isso, porque nós temos sede de Ti, Senhor. Nós temos sede da Tua Palavra. E é só em Ti, Senhor, que nós somos libertos. Não é, Senhor Deus, uma casa que nos traz um confinamento. Não é uma gripe que nos traz confinamento. Mas é, Senhor Deus, o pecado em nós que nos leva ao confinamento eterno, Senhor. Nos leva à condenação. Mas o Senhor nos traz a luz, a vida eterna. O Senhor nos traz uma transformação de que, ó Senhor, a segurança aonde nós estivermos, seja na prisão, seja na rua, seja onde for, Senhor, o Senhor nos libertou. E aonde o Senhor nos libertou, nem a porta do inferno vai prevalecer contra nós, ó Senhor. Ah, Pai querido, ora, Senhor, pelos caminhoneiros que estão, ó Senhor, agora na estrada, levando mantimentos, trazendo mantimentos, ó Senhor, estão, parece que, expostos a essa doença. Mas eu sei que o Senhor tem guardado eles. Há um propósito nisso tudo, Senhor. Eu oro ao Senhor pelas enfermeiras, pelos médicos, pelos profissionais autônomos que ainda, ó Senhor Deus, que tem que correr e se expor, não só ele, mas expor a sua família num momento como esse que nós estamos vivendo, de caos e de temor, ó Senhor. Essa palavra tranquiliza o nosso coração, porque nós podemos ser salvos em Ti. Leva-nos, ó Senhor, ao entendimento de tudo que nós falamos. Eu sei que hoje nós temos a condição de voltar e rever, ó Senhor Deus, toda essa mensagem e ver ela quando for necessário, para que o nosso coração venha a ser reavivado pelo Teu Espírito Santo. Enquanto eu falava, não são as minhas palavras, ó Senhor Deus, que tocam corações, mas é o Teu Espírito Santo que vai transformando a cada lar, a cada família, a cada um que está ouvindo essa mensagem. Que o Teu poder e a Tua graça sempre estejam, Senhor Deus, presente na nossa vida. O Senhor, de forma alguma, nos abandonou. Pelo contrário, o Senhor está falando conosco o tempo todo. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Te agradecemos em tudo, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós vamos estar disponibilizando não só no Facebook, mas nas demais plataformas, YouTube. E se você puder se inscrever lá, sei que vai ser bênção na nossa vida, na sua vida. Que Deus abençoe.